E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao Geografia em Pauta. A gente vai mergulhar a fundo hoje em algo que está dando o que falar, né? O impacto da volta do Trump e como isso vai afetar o Oriente Médio. É, realmente, um tema super relevante para a gente aqui no Brasil também, né? Afinal, os UA, potência global, as decisões deles impactam o mundo todo, inclusive a gente, seja na política, na economia. E essa volta do Trump, né? Nossa, causa reações, digamos, intensas em todo canto, principalmente lá em Israel. Total. E por falar em Israel, você já imaginou aquela sensação de já vi esse filme antes? Pois é, alguns israelenses estão revivendo isso com o Trump de volta. Teve até um bar em Jerusalém que, olha só, se chama Déjà Vu. Que engraçado, Né? faz sentido, né? Né? Essa sensação de repeteco é forte por lá. O rabino Rafael Shor, que mora na Cidade Velha, falou que o Trump, ele entende a língua do Oriente Médio. E que com ele na Casa Branca diminui o medo de ataques. Imagina se a Kamala Harris tivesse ganhado. Nossa, é. É interessante essa visão, né? Me lembra daquela frase do Netanyahu que chamou o Trump de o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca. Verdade. Será que essa amizade vai continuar forte agora? A gente sabe que no primeiro mandato, essa amizade rendeu frutos para Israel, né? Rejeição do acordo nuclear com o Irã, acordos de paz com países árabes, reconhecimento de Jerusalém como capital. É. Tudo isso agradou muito o venezuelense. Bastante. Lembro que o Michael Warren, ex-embaixador israelense no ZUA, ele até classificou o primeiro mandato do Trump como exemplar para Israel. Mas ele também falou que é preciso ter lucidez sobre quem é o Trump. O que será que ele quis dizer com isso? Ele apontou alguns pontos importantes. Por exemplo, o Trump, ele não é fã de guerras longas e caras, né? E pressionou Israel para encerrar o conflito em Gaza rapidinho. Outro ponto é que ele não curte muito os assentamentos israelenses na Cisjordânia. Inclusive, se opondo ao desejo de alguns líderes israelenses de anexar partes do território. E essa posição dele em relação aos assentamentos pode gerar atritos com a ala mais à direita do governo israelense, né? Afinal, muitos políticos defendem a expansão dos assentamentos e até mesmo a anexação da Cisjordânia. Sim, total. E essa questão dos assentamentos é um dos pontos mais delicados do conflito israelo-palestino, né? A comunidade internacional condena a expansão deles, considera ilegal, mas Israel argumenta que tem direito histórico e religioso sobre a região. Essa questão da Cisjordânia é realmente um nó cego, né? E a gente sabe que o Trump já deu declarações polêmicas sobre isso, como quando sugeriu que Israel poderia anexar parte do território. Será que ele vai retomar essa ideia agora? É difícil dizer, né? Mas o fato é que a volta dele coloca essa questão em evidência de novo. A gente precisa ficar de olho para ver como ele vai lidar com essa bomba relógio. E falando em bomba relógio, a situação em Gaza também é extremamente tensa, né? A gente viu cenas terríveis da guerra, com moradores que perderam tudo, famílias destruídas. Nossa, é de partir o coração, né? Lembro do Ahmed que perdeu a esposa e o filho num bombardeio e teve a casa destruída. Ele disse que colocava esperança no Trump. Acreditava nas promessas fortes dele de trazer a paz. Mas ao mesmo tempo a gente viu um ceticismo enorme de outros moradores, né? Como o Mandou, que só queria o fim da guerra, independente de quem estivesse no poder, ele desabafou. Não há remédios, hospitais, comida, não sobrou nada em Gaza. Um grito de desespero, né? E mostra como a situação em Gaza é crítica. A população sofrendo com a falta de recursos básicos, a violência e a sensação de abandono. E essa sensação de abandono se estende à Cisjordânia também, né? Onde fica a autoridade palestina. Eles já demonstraram ceticismo em relação à influência americana, independente do partido no poder. Eles se sentem meio ignorados pelos EUA, que historicamente sempre apoiaram Israel, tanto democratas quanto republicanos. O Sabri Saidão, um membro importante da Fatah, criticou o apoio militar infinito a Israel, dizendo que isso só aumenta os conflitos. E ele ainda pediu um Trump 2.0, que realmente se empenha em acabar com a guerra e resolver o conflito. Mas você acha que essa é uma expectativa realista? Olha, é difícil dizer, né? O Trump é conhecido pelas suas posições imprevisíveis e ainda não sabemos qual vai ser a postura dele em relação ao conflito, é verdade? A opinião pública em Israel, como está reagindo a essa volta do Trump? As pesquisas mostram que mais de 2/3 dos israelenses apoiam o Trump, mas muitos temem a imprevisibilidade dele, né? E o potencial de piorar a guerra. Uma israelense que foi entrevistada resumiu bem esse sentimento. Ela disse que não confia no Trump para manter a paz, que ele só vai piorar as coisas. Ou seja, a volta do Trump gera esperança para alguns israelenses, mas também muita apreensão. Exatamente. As lembranças do primeiro mandato do Trump são positivas para muitos em Israel. Mas a realidade agora é outra, né? O cenário político mudou, tanto no ZEUA quanto em Israel. E o Trump que volta ao poder agora não é o mesmo de antes. E essa nova era, Trump já começou com os ZEUA exigindo pausas reais e longas nos combates em Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, defende que Israel precisa fazer mais para lidar com a crise humanitária na região. Mas, ao mesmo tempo, Blinken afirma que Israel não violou a lei americana, nem bloqueou a ajuda humanitária aos palestinos. Ele diz que Israel cumpriu as metas, mas que ainda precisa fazer mais. E aí que entra a questão da pressão que o Trump vai exercer sobre Israel, né? Exatamente, e essa pressão já está gerando reações. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, acusou Israel de cometer genocídio coletivo em Gaza e condenou os ataques israelenses ao Líbano e ao Irã. E a ONU também se manifestou, divulgando um relatório mostrando que quase 70% das mortes em Gaza são de mulheres e crianças. O relatório critica a aparente diferença de Israel em relação à morte de civis em Gaza e o desrespeito desenfreado às leis da guerra. E a situação em Gaza é realmente desesperadora, né? A ONU estima que mais de 3 milhões de palestinos precisam de ajuda humanitária urgente, incluindo 2 milhões em Gaza, com 1,5 milhão de crianças. Uma tragédia humanitária de proporções gigantescas. E essa tragédia se estende com o Líbano também, com o conflito entre Israel e Hezbollah escalando cada vez mais. Israel bombardeou Beirute e descartou a possibilidade de um cessar-fogo com o Hezbollah, enquanto o novo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que não vai ter trégua até que o país atinja seus objetivos na guerra, incluindo o desarmamento do Hezbollah. E para complicar ainda mais a situação, Netanyahu autorizou ataques com pagers explosivos contra o Hezbollah, tanto no Líbano quanto na Síria. Ataques que, aliás, foram criticados pela ONU por causarem um grande número de vítimas civis. Enquanto a guerra continua, Netanyahu e Trump já conversaram por telefone, buscando estreitar os laços entre os dois países e discutir estratégias para lidar com a crise no Oriente Médio. E o presidente israelense Isaac Herzog vai se encontrar com o Biden para discutir a situação em Gaza, no Líbano. Ou seja, a volta do Trump já está causando um rebuliço no Oriente Médio, né? Com certeza. Opa. A gente precisa ficar atento a todos os desdobramentos dessa nova era Trump na região, que promete ser ainda mais conturbada do que a anterior. Parece que a gente está vendo daqueles filmes de suspense, sabe? A tensão no ar, a sensação de que algo grande vai acontecer. Mas, infelizmente, isso não é ficção, né? É a vida real de milhões de pessoas no Oriente Médio. E com o Trump de volta no comando, a trama desse filme parece que vai ficar ainda mais imprevisível. Afinal, a gente sabe que ele não é de seguir roteiros tradicionais e as decisões dele podem ter consequências enormes para a região. Totalmente. O Trump é um líder que gosta de jogar suas próprias cartas. Isso causa muita apreensão, tanto entre os aliados quanto entre os adversários, né? Ninguém sabe ao certo qual vai ser o próximo movimento. Essa imprevisibilidade é ainda mais preocupante quando a gente pensa no contexto do Oriente Médio, né? Uma região marcada por conflitos históricos, rivalidades entre países, disputas por recursos. É como se o Trump estivesse entrando num campo minado, onde qualquer passo em falso pode ter consequências devastadoras. E a gente sabe que ele não tem exatamente um histórico de diplomacia e moderação, né? Pois é, o Trump é conhecido por suas declarações fortes, por vezes agressivas e por sua política externa baseada na força. E essa postura pode ser um problema numa região já tão volátil como o Oriente Médio. Com certeza. A gente viu, por exemplo, como a retórica belicosa do Trump em relação ao Irã, durante o primeiro mandato dele, aumentou a tensão na região, quase levou a um conflito armado. E agora, com a volta do Trump, o medo é que essa escalada de tensão volte a acontecer. E a gente não pode esquecer do papel dos outros atores regionais nesse cenário, né? A Arábia Saudita, por exemplo, tem se aproximado de Israel nos últimos anos, mas também condena as ações do governo israelense em Gaza. É um jogo diplomático complexo, com alianças que mudam o tempo todo. Exato. E nesse jogo, Trump é um jogador imprevisível que pode mudar as regras a qualquer momento. A gente viu, por exemplo, como ele rompeu com décadas de política americana ao reconhecer Jerusalém como capital do Israel. E essa decisão teve repercussões enormes, né? Causou revolta entre os palestinos, aumentou a tensão na região e isolou os EUA diplomaticamente. Será que o Trump vai repetir esse tipo de atitude agora que voltou ao poder? Difícil prever, mas a gente sabe que ele não costuma recuar de suas decisões, mesmo quando elas geram controvérsia, né? E isso pode ser um problema numa região onde a diplomacia é fundamental para evitar conflitos. É verdade. E a gente precisa lembrar que o cenário político no Oriente Médio mudou bastante desde o primeiro mandato do Trump, né? Novos líderes surgiram, novas alianças foram formadas, o equilíbrio de poder na região está em constante transformação. É verdade. E essa nova configuração geopolítica torna a volta do Trump ainda mais desafiadora, já que ele vai ter que lidar com um cenário mais complexo e imprevisível do que aquele que ele enfrentou no primeiro mandato. E aí fica a pergunta: como é que o Trump vai navegar nesse mar revolto da geopolítica do Oriente Médio? Será que ele vai usar a influência dele para buscar a paz na região? Ou vai acabar inflamando ainda mais os ânimos?
Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a volta do Trump coloca o Oriente Médio sob os holofotes do mundo, e a gente precisa ficar atento a cada movimento, a cada declaração, a cada decisão que ele tomar. Afinal, o destino de milhões de pessoas está em jogo. E falando em destino, o futuro do conflito israelo-palestino parece ainda mais incerto com a volta do Trump, né? Afinal, ele já demonstrou que tem uma visão bem diferente do Biden, por exemplo, que defendia a solução de 2 estados. É verdade, durante a campanha o Trump não deu muitos detalhes sobre os planos dele para a questão palestina, mas a gente sabe que ele não vê a criação de um Estado palestino independente como prioridade. E essa postura do Trump preocupa a liderança palestina, né? Eles temem que ele ignore as demandas deles e dê carta branca para Israel expandir os assentamentos na Cisjordânia. E essa expansão dos assentamentos é um dos principais obstáculos para a paz na região, né? A comunidade internacional condena essa prática, considera uma violação do direito internacional, mas Israel argumenta que tem direito histórico e religioso sobre a região. É um impasse que parece não ter solução, né? E com Trump de volta ao poder, a tendência é que essa questão fique ainda mais complicada. E a gente precisa lembrar que a questão palestina não se resume só à disputa territorial, né? Envolve questões de identidade, de justiça social, de direitos humanos. É um conflito complexo que exige uma solução que leve em conta as necessidades e os anseios de ambos os lados. E será que o Trump está disposto a se envolver nesse tipo de negociação complexa? A gente sabe que ele prefere soluções rápidas e simples e que não tem muita paciência para a diplomacia. Verdade, o Trump é um líder que gosta de resultados imediatos. E isso pode ser um problema quando se trata de um conflito tão arraigado como o israelo-palestino. Afinal, não existe solução mágica para esse tipo de problema. E qualquer tentativa de impor uma solução rápida e simplista pode acabar piorando a situação. E a gente não pode esquecer do Irã nesse cenário, né? Afinal, o Trump adotou uma postura linha dura em relação ao Irã durante o primeiro mandato dele. Rompeu o acordo nuclear e impôs sanções econômicas. E tudo indica que essa postura vai continuar. Com certeza. O Trump já deixou claro que considera o Irã uma ameaça à segurança global e que vai usar todos os meios à disposição dele para conter a influência iraniana na região. E essa postura do Trump preocupa a comunidade internacional, né? Afinal, o rompimento do acordo nuclear com o Irã aumenta o risco de proliferação nuclear na região. E as sanções econômicas impostas pelos EUA prejudicam a população iraniana. E a gente precisa lembrar que o Irã não está sozinho nessa história, né? Ele tem aliados poderosos na região, como Hezbollah, no Líbano, e o Hamas em Gaza. E qualquer ação militar americana contra o Irã pode desencadear uma reação em cadeia, com consequências imprevisíveis para toda a região. Ou seja, na volta do Trump, coloca o Oriente Médio num barril de pólvora, né? E a gente fica aqui na torcida para que ele atue com responsabilidade e busque o diálogo em vez de alimentar a espiral de violência que já assola a região há tanto tempo. A gente espera que o Trump use a influência dele para promover a paz e a estabilidade no Oriente Médio. Mas, sinceramente, olhando para o histórico dele e para a conjuntura atual, fica difícil ser otimista. É verdade. O Trump é um líder imprevisível que age de acordo com os próprios interesses e não costuma se importar muito com as consequências das ações dele. Mas a gente não pode perder a esperança, né? Afinal, a história nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe a possibilidade de mudança. E a gente precisa continuar lutando por um futuro mais pacífico e justo para o Oriente Médio. Com certeza. E a gente aqui no Geografia em Pauta vai continuar acompanhando de perto todos os desdobramentos dessa nova era Trump na região, trazendo análises e informações para que você possa entender esse complexo quebra-cabeça geopolítico e formar a sua própria opinião. E a gente convida você, nosso ouvinte, para participar dessa conversa. Mande suas perguntas, seus comentários, suas reflexões. A gente quer saber a sua opinião sobre esse tema tão importante e que afeta a todos nós. Afinal, Geografia em Pauta é um espaço de debate, de troca de ideias, de construção de conhecimento. E a gente acredita que, juntos, podemos compreender melhor o mundo em que vivemos. Parece que a gente está diante de um daqueles livros de história, sabe? Que o final ainda não foi escrito. A gente tem as peças no tabuleiro. O Trump, Israel, Palestina, o Irã, os países árabes. Mas ninguém sabe como essa história termina. É essa incerteza o que torna a volta do Trump tão fascinante. E, ao mesmo tempo, assustadora, né? A gente fica tentando decifrar os sinais, sabe? Procurando pistas do que ele vai fazer, qual vai ser o legado. Igual quando a gente assiste a um bom thriller, né? Fica vidrado tentando adivinhar o que vai acontecer, imaginando os diferentes finais. E nesse thriller geopolítico que é o Oriente Médio, o Trump é o protagonista, né? As decisões dele, as ações podem influenciar o destino de toda a região, para bem e para mal. Sem dúvida. E é importante lembrar que as ações do Trump no Oriente Médio não afetam só os países de lá, né? Elas impactam o mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Verdade. A gente sente os reflexos na economia, na política internacional, até na nossa vida.
O preço do petróleo, por exemplo, que é tão importante para a gente, é diretamente influenciado pelo que acontece no Oriente Médio. E tem um impacto na segurança global também, né? Terrorismo, armas, conflitos, tudo isso, de alguma forma, chega na gente. É verdade? Para tentar entender melhor esse futuro incerto, que tal a gente analisar os principais desafios que o Trump vai enfrentar no Oriente Médio. Pô, acho que um dos pontos mais críticos é a questão do Irã. O Trump já deixou claro que não gosta do acordo nuclear e que vai ser duro com o governo iraniano. E essa postura pode aumentar as tensões na região, né? O Irã não vai ficar parado se sentir que está ameaçado. E a gente já viu no passado que aumentar a retórica e as ações militares pode ser desastroso. Totalmente. E o Irã tem aliados poderosos na região, como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. Se o Trump partir para o confronto direto, a gente pode ter um conflito enorme com consequências imprevisíveis para todo mundo. E por falar em conflito, a questão Israel-Palestina também é um grande desafio para o Trump, né? A visão dele é bem diferente do Biden, por exemplo, que defendia a solução de 2 estados. Pois é. O Trump nunca escondeu que prefere Israel. E durante o primeiro mandato, ele tomou medidas que agradaram muito o governo israelense, como reconhecer Jerusalém como capital e transferir a embaixada americana para lá. E as medidas foram um retrocesso para muitos especialistas, né? Minaram as chances de um acordo e aumentaram a frustração dos palestinos. Com certeza. E a questão palestina é fundamental para a paz no Oriente Médio. Enquanto esse conflito não for resolvido de forma justa, a região vai ser um barril de pólvora. E com o Trump de volta, a chance de uma solução pacífica parece ainda mais distante. A gente precisa ser realista. O Trump não tem muita paciência para diplomacia, prefere soluções rápidas, mesmo que não sejam as melhores. E a questão palestina é complexa demais para ser resolvida num passe de mágica. Tem os outros desafios também, né? A guerra na Síria, a crise no Iêmen, a instabilidade em vários países, é muita coisa. É como um quebra-cabeça de 1000 peças. Cada peça é importante e a gente precisa de muita paciência para montar o quadro completo. E nesse quebra-cabeça que é o Oriente Médio, a volta do Trump complica ainda mais as coisas, né? A gente não sabe o impacto das decisões dele, mas sabemos que elas terão consequências para o mundo todo. Exatamente. Por isso é tão importante a gente se manter informado, debatendo e buscando entender as diferentes visões. Só assim a gente pode ter uma visão mais completa da realidade. É isso aí. E a gente aqui no Geografia em Pauta vai continuar acompanhando tudo de perto, trazendo análises e informações sobre o Oriente Médio e os impactos da volta do Trump. Nosso objetivo é te ajudar a entender esse cenário e formar sua própria opinião. A gente agradece a companhia de todos e esperamos vocês no próximo episódio do Geografia em Pauta. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.